Muitas vezes a gente pode ajudar a pessoa que ficou com uma dificuldade de compreensão da linguagem de forma bastante simples. Então vocês podem pegar, por exemplo, figuras que vocês recortam de jornais ou revistas, tá? Ou que vocês tenham em casa por algum motivo, e vocês podem usar essas figuras como uma possibilidade dele reconhecer aquilo que vocês estão falando através da figura. Por exemplo, aqui eu tenho uma xícara e aqui eu tenho uma TV. Então a gente pode perguntar: qual é a TV? Daí a pessoa, se ela não entendeu, a gente pode falar: mostra a televisão, ou olha para a televisão, tá? E a gente também pode usar recursos como, por exemplo, pegar a xícara verdadeira que tá lá na cozinha de casa e a gente mostrar essas duas imagens, por exemplo, tá? Podem ser outras, e pedir para ele relacionar qual que é a imagem, qual é igual ao objeto real, verdadeiro que vocês têm em casa. Quanto mais a gente usar os objetos reais, quanto mais eles forem acessíveis e quanto mais a gente puder usar eles com o paciente, mais ele vai associar o objeto com o nome do objeto, com a imagem do objeto. Aqui no caso é uma imagem em fotografia, mas dessa imagem em fotografia ele pode reconhecer depois o desenho do objeto, que é uma outra coisa que pode haver também algum tipo de dificuldade. Também podemos usar a escrita para ele poder identificar. Então, se o paciente consegue ler, a gente pode mostrar qual desses é esse daqui, né? Tá aparecendo o contrário aí, mas é televisão, tá bom? Então, qual desses é a televisão? Aí a pessoa vai relacionar o que está escrito com o objeto, né? Isso também é um estímulo que pode ser feito, mesmo que inicialmente, para a gente testar se ele consegue relacionar as coisas, tanto o objeto real, verdadeiro, quanto a imagem do objeto com aquilo que você falou, com como você chama o objeto. Tem algumas outras funções que trabalham junto com a linguagem, que são chamadas de funções cognitivas, bem como a linguagem é, né? Então, por exemplo, a memória, o planejamento, a atenção, a autopercepção ou percepção, o raciocínio, tudo isso tem que trabalhar junto com a linguagem. E, portanto, se isso não está bom, a linguagem vai ficar afetada também. Então, muitas vezes a gente trabalha tudo isso para também estimular a linguagem.